Boa noite, pessoal. Professor Edenilson. Vamos passar para vocês alguns conceitos, né? Relembrar os conceitos que nós vimos aí em sala de aula. Então, essas primeiras aulas a gente vai estar retomando, né, os assuntos, relembrando de uma maneira rápida, para que nós possamos aí cumprir aí toda a carga horária, passar para vocês todas as informações importantes. Então, nesse momento aí de pandemia, né, nós estaremos falando aí sempre pelas nossas salas virtuais, né, pelo Classroom, pelo Aula Paraná. Então, a gente vai estar à disposição de vocês para tirar dúvidas, à disposição aí caso vocês precisem de alguma coisa, ok? Então, primeiro semestre aí da turma de segurança do trabalho. Então, vamos falar um pouco sobre o início, né, de tudo, a Revolução Industrial. Nós da área de segurança do trabalho, então, com o advento aí da Revolução Industrial, ela marca para nós, né, algumas ações que, que no nosso setor aí de segurança do trabalho ele é um grande divisor de águas, né? Então nós podemos dizer dessa forma, porque antes da Revolução Industrial, né, antes do trabalho em massa, dessas grandes máquinas a vapor, nós sabemos que o trabalho ele era realizado de forma artesanal. Então existia o artesão, né, ele tinha ali a sua produção, né, então ele poderia fazer aí uma, duas, né, por exemplo, três panelas aí por dia, e ele fazia as coisas no seu tempo, né, dentro da sua casa. Então era um trabalho mais tranquilo. Então ele fazia, né, o trabalho ali para sua subsistência, mas não era uma coisa assim tão agressiva, né, quanto as máquinas e equipamentos que surgiram na época, né? Então, com a questão aí da Revolução Industrial, então houve, né, a substituição aí dessa mão de obra artesanal, desse trabalho artesanal realizado pelos trabalhadores, pelas máquinas aí de produção em massa, né? Então, jornadas de trabalho exaustivas. A gente discutiu aí como o tempo que eles trabalhavam. Então, né, hoje a carga horária de trabalho é 8 horas diária, né? Então, dependendo aí da atividade, mas eles chegavam a trabalhar aí até 16 horas por dia, né? Então, trabalho exaustivo, trabalho desgastante, trabalho de mulheres e crianças trabalhando aí na produção. É, a família, né, elas eram bastante populosas. Então famílias aí com 10, 15 filhos, já pensando justamente nisso, né, na questão aí do trabalho, né, e por consequência disso começaram aí as mutilações e as mortes no trabalho, né? Então começou aí a acontecer bastante acidentes, começou a acontecer aí bastante situações que ligaram aí um alerta, porque alguma coisa precisava ser feita, né? Alguma coisa precisava ser mudada nesse relacionamento aí homem-máquina, nessa relação. Então a Revolução Industrial aí a gente lembra que nos trouxe aí nos foi aí um grande divisor de águas, tá? Lembram também que nós assistimos lá o filme Tempos Modernos, né? É um filme aí do Charlie Chaplin. Foi um filme gravado em 1936, né, onde nós podemos ver ali a relação, né, do trabalho com as máquinas. Não haviam EPIs adequados. Lembram do supervisor da fábrica lá, né, trabalhando sem camisa. O próprio ator, né, o Charlie Chaplin ali, é, fazendo a sua atividade diária ali com as suas mãos, e chega um momento em que ele entra em colapso e ele sai, né, apertando tudo que ele vê pela frente, botão de camisa, né, botão de calça, tudo que ele via na frente, né, vocês lembram aí que ele saía apertando. Então é só para a gente ver aí a relação, né? Então lá em 1936 já havia essa preocupação, dizendo, olha, as coisas aí estão complicadas, né? Alguma coisa precisa ser feita. Então nós podemos até fazer um trabalho, né? A gente fez um trabalhinho, né? Vocês me entregaram ali, né? Um resumo dessa atividade. Foi uma atividade bem interessante, tá?
Depois a gente passou ali para falar aí sobre as leis trabalhistas, sobre as relações trabalhistas, né? A gente falou um pouco da CLT, né? Vocês lembram lá o que é a CLT? Opa! Ah, tá aqui em cima, né? Ó, cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo acertar. Ó, tá aqui do lado, né? Opa, do outro lado. Tá aqui, né? Aí a CLT, ó, Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Ela foi aprovada aí pelo Decreto de Lei 5.452 de 1943. Então a CLT, ela traz uma série, né, de regras, de normas da relação aí do trabalho entre trabalhador, entre empregador. E nós vamos ver aqui, relembrar, né, o nosso conceito de empregado, né? Então o artigo 3º aí da CLT, ela considera o empregado toda a pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste e mediante a um salário, tá? Então, nós tem uma nota aqui, né? A nota é o empregador, é todo aquele que contrata o trabalhador aos seus serviços de forma remunerada, tendo em contrapartida deste a prestação de trabalho. O empregador pode ser uma pessoa física, pode ser uma entidade não dotada de personalidade, como uma massa falida, como um condomínio não registrado, entre outros, né? Então, aí alguns conceitos para que a gente possa relembrar, tá? A gente também falou aí do estágio profissional, né, regido pela Lei 11.788 de 2008, revogando a Lei 6.494 de 1977. Então, que estabeleceu ali algumas regras para a contratação de estágio, né? Então, ela diz para nós lá que somente alunos matriculados regularmente em instituição de ensino público, privado, de educação superior, profissional, educação profissional, do ensino médio, poderão ser considerados estagiários. Então, notem, né, que eu grifei ali a palavra regularmente. Lembra que eu falei para vocês na sala de aula lá que vocês são estudantes do ensino profissional e logo logo vai aparecer aí a situação de estágio para nós. Então nós temos que ficar atentos, né? Porque ele diz assim, ó, somente alunos matriculados regularmente. Então você tem que estar regular com a sua escola. Não adianta você pegar lá um estágio, né? Você pega um estágio como técnico de segurança ou técnico ambiental. Então você pegou o estágio e daqui a pouco você não vem mais para a aula, você não vem mais para a escola dizendo assim, eu não consigo, né, assistir mais às aulas, eu não consigo mais ir para a aula porque eu estou trabalhando, né? O meu estágio está tomando todo o meu tempo. Né? Se isso acontecer, a escola ela vai entrar em contato com a instituição e repassar essa situação, né? Porque a gente sabe que a escola ela é responsável pelo aluno e o aluno tem que cumprir com as suas obrigações perante a instituição de ensino, né? Participar das aulas, fazer as atividades, né? Atingir aí as notas mínimas para aprovação. Então, não adianta, né, a gente pegar e dizer, agora estou estagiando, não vou mais para aula, né? Não, consegui um emprego. Não, a extensão do estágio é para que você possa ir lá, aprender, desenvolver, né, e você colocar em prática aquilo que você está vendo aí ao longo do seu curso, tá? A gente falou também sobre alguns conceitos do trabalhador autônomo, sobre o trabalho voluntário. Dá uma olhadinha no caderno de vocês aí, se vocês forem acompanhando, né? O empregado doméstico, a gente falou sobre a Lei Complementar 150 de 2015, né, que nos dá o seguinte conceito. Entende-se por empregado doméstico aquele que presta serviço de forma contínua, subordinado, onerosos e de pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, por mais de 2 dias por semana. Então, em 2015 teve a lei complementar que trouxe ali algumas regulamentações para os empregados domésticos, tá? Dá uma olhadinha no caderno de vocês aí que vocês têm todo esse material. Nós falamos também sobre o trabalhador autônomo, falamos sobre o trabalho voluntário, né? O trabalho. Opa, eu acho que por enquanto esse aqui é o último slide, né?
Então, a gente vai parar essa aula aqui por enquanto, mas no próximo vídeo a gente vai falar de outras relações aí trabalhistas. A gente vai falar aí sobre outras classificações. Então vocês têm aí no caderno de vocês, a gente está fazendo aí apenas para nós podermos relembrar aí todos os assuntos tratados aí em sala de aula. Ok, pessoal? Obrigado então pela atenção de vocês, tá? Assistam aí todas as aulas, façam as atividades que nós vamos postar aí no Classroom, porque vai ser importante aí para o nosso desenvolvimento profissional, ok? Grande abraço a todos e até mais.